Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, Ministério Pão Vivo. Mais lições no livro de Deus. Aprendendo sobre a entrega do reino do Filho ao Pai. Isso que acontecerá após o encerramento do reino do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê Apocalipse 11, 15, ali está escrito que, ao ouvir-se a voz do sétimo anjo, João disse que ele ouviu grandes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui, quando diz o reino do mundo tornou-se, mostra que hoje, mostra que antes o reino do mundo não era de Jesus. Temos que admitir, pelo estado de coisas que vemos hoje, pelo estado de coisas que acontece ou que acontecem pelo mundo afora, o reino do mundo não está sob o domínio do Rei Jesus. Por isso, esse cântico celestial, ao soar da sétima trombeta, e por que a sétima trombeta? Esta que é a última trombeta, ela que anunciará o fim. É ao soar dela que Jesus volta, que Jesus vem, e daí para frente, sim, o reino de Jesus se torna do Senhor e do seu Cristo. Tem que ter muito cuidado para não pensar que aqui fala de dois reis. Pode notar que no final o pronome pessoal sobre o rei, ele está no singular. Vamos repetir o cântico. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Note agora na continuação. E ele fala de uma pessoa só, singular, Jesus. E ele reinará pelos séculos dos séculos. É incrível que depois, no verso 18, aí então continua o cântico, continuam as declarações festivas alusivas ao reino. Então, veja,
irou-se ou iraram-se as nações, mas chegou o tempo, veio o tempo da ira de Deus, chegou o tempo do julgamento dos mortos, isto é, daqueles mortos sem Deus. Porque no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 5, quando fala da primeira ressurreição, está escrito que os outros mortos irão ressuscitar depois dos 1000 anos. Então, quando diz aqui, dentro da mensagem, dentro da voz do 7º anjo, da 7ª trombeta, última trombeta, diz: chegou o tempo de julgar, ou do juízo dos mortos. E também, veja que lindo, e também de dar o galardão aos seus servos, os profetas. Vejam, eles estão na linha de frente. O galardão aos seus servos, os profetas, e aos santos. Agora, no sentido generalizado, a todos os santos e a todos os que temem o nome do Senhor. Note bem, existirão pessoas, pode ser que você vai se assustar agora, existirão pessoas nesse grupo que elas nunca entraram numa igreja, que elas não fizeram parte dos chamados cristãos. No entanto, aqui mostra que, apesar, temos que admitir isso, apesar de que essas pessoas não fizeram nunca parte de um grupo religioso, mas elas viveram ou vivem uma vida de temor a Deus. O Deus que é justo não vai ignorar essas pessoas. E a declaração continua. Chegou o tempo também de destruir os que destroem a terra. Hoje são multidões. Se vê entre aqueles que defendem o meio ambiente, a luta que eles enfrentam contra os destruidores da terra. Mas destruidores da terra não são apenas estes que destroem rios, florestas. Não, são também os que destroem vidas, os que fabricam o vício, seja da nicotina, do cigarro, seja do alcoolismo, das drogas, também pelas guerras, aqueles que vivem promovendo guerras, enfim, toda sorte de destruição. Então, está claro, chegou também o tempo de destruir os que destroem a terra. Por quê que eu estou mostrando isto? Jesus receberá a sua posse e ele reinará. Ele vai transformar este mundo naquele
paraíso que Deus criou. Quando tiver, diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25, quando todos os inimigos estiverem sob os seus pés, quando ele pisar toda a oposição a Deus, quando este mundo voltar ao que era quando foi criado, aí então, conforme diz o texto, ele vai entregar o reino ao Deus Pai. Aleluia! Isso faz parte da encarnação. É o Deus que veio, é o Deus que tomou a forma humana e como homem morreu crucificado, seu sangue foi derramado, ressuscitou, subiu aos céus, voltará e reinará, e ao terminar o seu reino como homem, será entregue a o Pai. Deus nas suas origens. A gente continua absorvendo estas lições nos próximos vídeos. Aleluia! Amém e amém.